Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma videoaula. Esta é a videoaula de número 8. Na videoaula de número 7, deixamos as questões 4 e 5 como atividade. Então, nós vamos agora fazer a correção dessas duas questões. Antes disso, vamos revisar um pouquinho sobre o que nós estávamos falando sobre transformação gasosa. Vamos lá. Então, na aula passada nós falamos um pouco sobre a transformação gasosa. Então, vamos passar rapidamente os conceitos abordados e aí nós vamos fazer nossa atividade. Aqui nós temos a lei de Boyle e Mariotti. Nesta lei você tem uma isotérmica ou uma transformação gasosa que ocorre a temperatura constante. A palavra iso quer dizer mesmo, termo vem de temperatura. Então, isotérmica é uma transformação gasosa que ocorre a temperatura constante. E neste caso, nossa equação é P1V1 igual a P2V2. É importante ressaltar que nesse tipo de transformação, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Observe a transformação de A até B. À medida que a pressão diminui, o volume aumenta. Portanto, temperatura e pressão são inversamente proporcionais. Ok? Então, aí está um resumo da lei de Pauli-Mariotti. Na lei de Kay-Lussac, nós temos uma transformação iso, que quer dizer mesmo, baro, vem de pressão, isobárica é a transformação que ocorre a pressão constante. Observe que ao variar do estado 1 para o estado 2, a pressão se mantém e o volume aumenta de V1 até V2. Então perceba que aqui nós temos uma transformação gasosa que ocorre a pressão constante. Aí está a lei de Kay-Lussac ou Gay-Lussac. Na lei de Charles, você tem uma transformação iso, que quer dizer mesmo, córica, volume ou volumétrica, é uma transformação que ocorre com volume constante. Então, observe que à medida que a pressão aumenta, o volume permanece o mesmo. Vale ressaltar que nesta transformação, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Significa dizer que ao aumentar a pressão, você aumenta também a temperatura. E não necessariamente ela precisa ser uma transformação isovolumétrica. Pode ser uma transformação do volume aumente, mas de tal modo que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E neste caso, você vai ter que atentar-se para, quando for fornecido a temperatura, ela deve ser utilizada em Kelvin. Portanto, para transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, basta o valor que for dado em Celsius ser somado, acrescido a 273. E aí está a nossa equação que permite que nós transformemos a temperatura de Celsius para Kelvin. Resumindo, deixe-me fazer aqui uma coisa, que daqui a pouco eu vou mostrar a lei de Clapeyron, que ela sai da equação geral dos gases, ok? Por exemplo, aqui está a equação geral com o estado 1 e o estado 2. Por isso, eu posso dizer o seguinte, se a transformação ela ocorre a pressão constante, eu corto P com P, já que ela é constante, então ela não varia, ficando como equação V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Se a transformação é isotérmica, então eu corto as temperaturas, já que ela é constante, então eu fico com a equação P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2.
E se a transformação ela é isocórica ou isovolumétrica, então minha equação é P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Daqui a pouco a gente volta novamente para a equação geral dos gases e analisar a equação de Clapeyron. Certo? Então vamos voltar para a nossa atividade proposta. Nós propusemos que fosse feita a atividade de número, as questões de número 4 e 5. Aí está ela em tela. Então vamos fazer. Você pode, se preferir, pausar o vídeo, ler compassadamente. Eu já destaquei aqui as temperaturas 17 e 47. No entanto, nós temos o seguinte: uma pessoa encheu o pneu e colocou uma pressão de 3 atm. Portanto, podemos dizer que a pressão inicial era de 3 atm. E o que acontece? Ao encher o pneu, ele chegou à temperatura de 47 graus Celsius. O que podemos dizer que a temperatura inicial será D. E aí eu vou fazer algo bem rápido para que a gente possa ganhar tempo. Lembra que para transformar Kelvin para Celsius para Kelvin é só somar a temperatura que vem a 273? Então vamos ganhar tempo. Eu vou colocar aqui. Eu acabei apagando, vamos deixar em tela, tá bom? E aí a gente vai acompanhando. Qual é a temperatura mesmo? 47 mais 273, o que vai dar 320, certo? 300, deixa eu melhorar essa letra, 320 Kelvin. Ok? E aí a pergunta para nós é a seguinte: qual é a pressão do ar no interior do pneu quando ele atinge a temperatura ambiente? O texto nos diz que a temperatura ambiente é de 17 Kelvin. Então, qual será a pressão final quando a temperatura T2 foi de 17? Vamos fazer direto novamente. 17, deixa eu apagar essa seta, mais 273, e vai dar igual a 290 Kelvin. Aí está. Se você não conseguiu acompanhar, pausa o vídeo. Essas temperaturas eu só somei com 273, tá bom? E aí o texto nos diz o seguinte: considere que é um gás ideal e que a transformação ocorreu a volume constante, o volume permaneceu constante. Se permaneceu constante, nossa equação será, deixa eu colocar essa outra caneta, P1 sobre, só um pouquinho, gente. Vamos lá. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Quem é a pressão 1? 3 atm. Vamos lá. Quem é a pressão, a temperatura 1? 320 igual a pressão 2 que estou procurando, dividido pela temperatura 2, que é 290. Agora é só fazer meios pelos extremos e ficamos assim. 320 P2 que estamos procurando, desculpa, é igual a 3 vezes 290, ou seja, 870. Pressão 2 será igual a 870 dividido por 320. Posso dividir 870 por 320, ou simplesmente dividir 870 é a mesma coisa que 87 por 32, dividido por 320. Aí está. Nossa resposta será igual a 2,71. Vamos arredondar. 2,71.
72 atm. Aí está a resposta da questão de número 4. Vamos à questão de número 5. Deixa eu colocar isso aqui que é atividade para casa. Questão de número 5 diz o seguinte. Só um pouquinho, gente. Vamos lá. Questão de número 5, aí em tela. Para secar os cabelos, Priscila usa um secador. Ao passar por dentro desse aparelho, o ar que está à temperatura ambiente é aquecido e sai dele a uma temperatura mais elevada. Assim, o secador funciona como um aquecedor de ar. Considere que a massa de ar, ao sair do secador, tem um volume de 10%. Tem um aumento de volume de 10%. Então, a gente já pode pensar duas coisas. Vamos chamar aqui volume 1, questão 5, volume 1 de volume inicial, ou simplesmente V, certo? Volume 1 eu vou chamar de V. O volume 2, o texto está nos dizendo que ele tem um aumento de 10%. Ou seja, o que é 10%? 10% é 0,1. Então, se o volume inicial era V, o volume final vai ser 1 mais, ou seja, V, mais, deixa eu escrever matematicamente essa linguagem, vai ser V mais 10% de V, ou seja, 0,1 V. Portanto, eu posso dizer que o volume final será 1,1 V. Aí está. Deixe-me apagar isso aqui, para que não fique tão poluído. Certo? Então, aí está. Continuando a leitura. E também que a transformação sofrida por ele ocorre sob pressão constante. Se Priscila usar o secador de um dia, cuja temperatura ambiente seja 27 graus Celsius, o ar chegará a seus cabelos com qual temperatura? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos chamar a temperatura inicial, ou seja, temperatura ambiente, de 27. Portanto, vamos fazer direto? Ou seja, vai ser 27 mais 273. 27 mais 2. Uma conta simples, não precisava fazer, só para que fique registrado, tá bom, gente? 27 mais 273 é a temperatura inicial. E a pergunta para nós, quanto ficará a temperatura final? O texto já nos diz que ela ocorre a pressão constante, portanto, nossa equação ficará volume 1 sobre temperatura 1. Deixa eu só melhorar a letra, gente. Volume inicial dividido pela temperatura inicial será igual ao volume final dividido pela temperatura final. Então, como nós dissemos, o volume inicial nós chamamos de V e a temperatura inicial é 300. O volume final nós dissemos que é 1,1 de V dividido pela temperatura final que eu estou procurando. Observe que eu tenho volume no primeiro membro e volume no segundo membro. Deixa eu só apontar aqui que eu inverti. Primeiro membro e segundo membro. Então, eu posso cortar, ficando assim. 1 sobre, vamos colocar na mesma cor. Ficando assim. 1 sobre. Aí,
1 sobre 300 é igual a 1,1 sobre T2. Trazendo para cá e fazendo meios pelos extremos, dizemos que T2 vezes 1 é T2. E essa conta difícil, vamos lá. 1,1 vezes 300, aí está, é uma conta muito difícil, acabou aparecendo aí o meu WhatsApp, mas não há problema. Então, ficamos com 330 Kelvin. Aí está a resposta da questão 5. Vamos voltar aqui para o nosso slide e vamos ver aqui uma coisa. Da equação geral dos gases, nós também podemos dela deduzir a equação de Clapeyron. Como? Da seguinte forma, eu posso dizer que esta relação aqui, pressão vezes volume, é igual a uma constante. É igual a quem? Ao número de mol vezes, por que o número de mol? Porque eu estou falando de uma quantidade de matéria, mol quer dizer exatamente isso, quantidade de matéria, e em latim, se eu pegar o diminutivo de mol, eu vou dizer que eu tenho uma mol, uma grande quantidade de matéria. Se eu pegar o diminutivo, eu posso dizer que eu tenho uma molécula, certo? Então, se eu pegar uma certa quantidade de matéria encerrada em um recipiente ou não, de tal modo que eu tenho produto do volume vezes a pressão e dividido pelo tempo, eu tenho igual a uma constante. E se fizer meios pelos extremos, ou seja, deixe-me escrever ali, gente, só um pouquinho. Deixe-me escrever aqui. Pressão vezes volume sobre temperatura é igual a uma constante. Uma constante é a quantidade de gás que nós temos encerrada, ou a quantidade de matéria. Estamos dizendo que é o número de mol. Eu acho que você deve lembrar da química, só para a gente trazer a memória. Número de mol é igual a massa do composto dividido pela massa molar. Tá bom? E, portanto, se você fizer meios pelos extremos aqui, você encontrará ou chegará a partir da equação geral dos gases, a equação de Clapeyron. Mol vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Observação, isso aqui não é uma temperatura, é a variação de temperatura, porque esta é uma equação de estado, certo? Então, aí está a equação de Clapeyron, ou Clapeyron. Pressão vezes volume é igual a número de mol vezes a constante universal dos gases, que vale 0,82 quando você tiver essas unidades, atm vezes litro vezes mol, vezes por mol vezes Kelvin, ou 8,31 se estiver em joules, certo? Portanto, gente, vamos parar por aqui para que a aula não fique tão longa. E vamos à indicação da atividade de casa. A atividade de casa é a questão do nosso livro, questão da página 104, questões, vamos colocar duas, questões 7 e 8 é a nossa atividade. Na próxima aula a gente retoma, faremos a aula número 9, retomando a aula número 8, corrigindo esta atividade. Até lá, gente. Tenham todos uma boa manhã, boa tarde, boa noite. E se você ficou até aqui, muito obrigado, gente. Só mais uma coisa. Se você é meu aluno, deixe sua pergunta, sua dúvida, sua crítica no meu WhatsApp. Se não é, faça o mesmo, gente. Aí no YouTube, quem estiver acompanhando pelo YouTube, faça uma pergunta, deixe sugestão, faça sua crítica. Deixe seu like ou dislike, de preferência o like, gente. Mas, de tal forma, muito obrigado se você ficou até aqui. Até a próxima aula.